Menorá na TV entrando no ar com um debate imperdível sobre os resquícios do dia 7 de setembro. Vale a pena você conhecer, participar conosco. Nesse momento, Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco desse fantástico debate sobre a questão do dia 7 de setembro, as manifestações que ocorreram no Brasil inteiro e a posição do governo e também do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nesse embrulho que aconteceu em que a cereja do bolo foi o ex-presidente Michel Temer. Primeiro bloco está no ar. Eu quero saber o que é que vocês pensam sobre o fato de que as conversas republicanas, sejam elas mais ou menos republicanas, entre os chefes dos poderes, os acordos que são feitos devem ser todos escancarados para que a sociedade, para que a população, o povo que os elege e que os sustenta, saiba exatamente o que está acontecendo. Tomo por base o último conflito mediado pelo senhor Temer, ex-presidente da República, ex-vice-presidente da Dilma Rousseff, ex-deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, que foi intermediar um papo entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, que nenhum de nós sabe que papo foi esse, o que é que avançou, o que deixou de avançar, a quem serviu essa conversa, para que ela foi feita. E aí eu volto a perguntar, é assim que deve funcionar o poderio na República Brasileira? Eu vou começar com o nosso defensor público hoje, advogado, brilhante advogado criminalista, o nosso Roberto Vitaliano. Eu acho o seguinte, o que deve sempre orientar as ações humanas é a boa-fé, né? Você, quando age com boa-fé, a transparência não é tão fundamental, né? E existem regras impostas e exigíveis até por lei que às vezes não se aplicam nesse tipo de acordo. Por exemplo, ninguém atacou, mas a gente alguém que não gostou da interferência do Temer poderia dizer que o Temer, já que não há um gabinete, poderia dizer que ele é o agente do ódio, né? Poderia dizer que ele é o agente do amor. Depende do ponto de vista de cada um. Então, quando não sei quem lá da CPI, da IPI, né, consulta a um advogado para ver como faz o relatório final, depende de quem, enfim, vê aquele tipo de consulta. Pode ver como uma forma de consultar um agente do ódio como um agente do amor. Eu acho que quando o país chega no ponto em que chegou, eu não acho nada demais se ter conselheiros informais, né? Mas desde que haja, sobretudo, boa-fé nas ações desses conselheiros. Me parece que no caso que a gente está falando aí, no caso do dia 7 de setembro, no dia 8 e até hoje, né, possivelmente, eu acho que foi uma interferência benéfica, né? Eu tinha falado já no programa anterior que nós estávamos diante de duas hipóteses, né? Uma das hipóteses é que deixava o presidente Bolsonaro numa situação muito difícil. Se ele tivesse agido segundo aquelas palavras do padre Antônio Vieira, que dizia que palavras sem atos são como tiros sem bala, só fazem barulho, mas não matam. Ou seja, o Bolsonaro poderia ter falado que ia fazer e ia acontecer, criar uma expectativa em relação a isso entre os seus apoiadores e, chegando na hora H, não fazer nada. Seria um fiasco fenomenal. A outra hipótese é a hipótese daquela guerra em que já há indícios, já há algum tipo de acerto de se fazer uma paz e um armistício, em que cada parte joga o máximo de bomba que pode no território inimigo, para conseguir, então, avançar na hora de fazer um acordo. Cada um conseguir um pouquinho mais do que, enfim, inicialmente seria previsível. Parece que aconteceu a segunda hipótese, né? Agora, só o tempo aí, no caso, é o senhor da razão. Muito bem. Ô, Léo Fiade, eu queria pontuar um quesito aqui da maior importância para que você me colocasse qual é a tua opinião. Há um movimento para que se coloque o povo na rua, o povo vai para a rua organizadamente, vestido de bandeira do Brasil, de verde e amarelo,
absolutamente organizado, sem violência, faz a sua manifestação, não consegue absolutamente nada porque não dá tempo e é instado por aquele que pediu ao povo para ir à rua que saia da rua. A minha colocação é clara. Saio da rua, sim. Da mesma forma que fui para a rua sabendo o porquê. Por que é que eu vou sair da rua? E se eu saio da rua, eu preciso que me informem quais foram os avanços que a minha ação de caminhar para a rua ofereceram. O que é que aconteceu? Qual é o avanço que a minha atitude trouxe? Ou será que eu sou apenas massa de manobra para acordos que eu não conheço, que eu não sei do que se tratam e que eu também não sei a quem beneficiam? Eu entendi a sua pergunta, Ronaldo, e essas manifestações, elas foram enormes, né? As manifestações convocadas, né, pelo presidente, pelos apoiadores dele. Agora fica sempre um pouco assim. Não, e por mim também. Por mim também, eu também convoquei as pessoas. Mas assim, qual era assim, era uma coisa um pouco fluida, né? Qual era a pauta exatamente, né? A pauta eu vou te dizer qual era a minha pauta. Vou dizer qual era a minha pauta, que eu acho que era a pauta da maioria. O presidente tem aqueles que pensam, como eu, que ele está agindo dentro da Constituição, e há, em outro poder, alguns que não estão agindo dentro da Constituição, na nossa opinião, e há em outro poder alguns que não querem tomar as atitudes, porque dizem, as más línguas ou as boas, que essas pessoas têm comprometimentos com aquele outro poder, com as quais aquelas atitudes eventualmente tomadas poderiam se transformar em barreiras, e a ideia era resolver isso com a paralisação do país. Essa era a ideia. Sim. Aí, no dia seguinte, eu volto para casa, porque da mesma maneira como pediram para ir à rua, que eu volte para casa sem me dizerem absolutamente nada. E eu tenho que ficar olhando no dia a dia o que é que isso modificou. O que a minha ida à rua modificou. Então, o que eu defendo é o seguinte: eu briguei com você, meu queridíssimo Fiade. E aí entrou a Beth Camarão no meio para a gente fazer as pazes. Eu entendo que essa conversa tem que ser pública. Entendi, olha só, Ronaldo, você está falando então no seguinte, né? As pessoas foram às ruas para se manifestar, para manifestar um descontentamento com as ações de determinados ministros do Supremo, ações que desbordam da constitucionalidade, da legalidade, esses inquéritos ilegais, etc, etc. Que é uma pauta que, a meu ver, inclusive, é perfeitamente legítima. Inclusive, pedido de impeachment de ministro do Supremo também perfeitamente legítimo, reclamar que o Senado não dá continuidade aos pedidos também perfeitamente legítimo. É exatamente isso que você falou aí, tudo isso. Outros foram já mais aguerridos, achando que o presidente poderia fechar o Supremo, ou dar uma ordem, ou derrubar alguma coisa e tal. O presidente vai nessa manifestação enorme, né, que ele podia até capitalizar isso muito bem, né, deixar as pessoas se manifestarem, ir lá cumprimentar os manifestantes e tal, mas aí ele vai e fala que não vai, chama o ministro lá de canalha, fala que não vai cumprir decisão e depois aparentemente se arrepende, né, se arrepende porque muita gente começa a levantar de novo a bandeira do impeachment, diz que não cumprir decisão do Supremo enfim, não cumprir decisão judicial é uma das causas de impeachment, e aí que ele estaria confrontando os poderes, e o presidente bota o galho dentro, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, eu acho que essa conversa, quando o Temer entra na conversa, eu acho que tem duas questões aí. Ou o Temer entrou e o presidente se sentiu, fui além do que eu deveria, e aí ele botou o galho dentro e chamou o Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo, para tentar arrefecer os ânimos e pedir desculpas, né, que foi basicamente o que ele fez, e aí eu acho que isso é quase uma coisa pessoal,
né, pediu desculpas para um cara que ele chamou de canalha, etc. Agora, outra coisa é se isso envolvesse realmente um acordo maior de que o ministro do Supremo iria, a partir do arrefecimento dos ânimos do lado do Bolsonaro, iria também tomar alguma atitude para favorecê-lo, favorecer os seus apoiadores nesse monte de inquéritos ilegais que lá estão sob o comando dele, né? Aí eu acho que também seria um erro, porque ou o ministro acredita que aqueles inquéritos também são legais, que as prisões são legais, se aquilo pode fazer parte de um acordo, a gente está no reino da esculhambação completa, né? Concorda comigo? Se aquilo ali, ou o ministro, quer dizer, então, e a gente já sabe que realmente o STF se politizou, a gente está vendo até que isso virou uma coisa óbvia, né? Contra o Bolsonaro, e até o Bolsonaro também tenta se utilizar disso agora, a gente está vendo, foi ontem isso, né, que o Paulo Guedes falou para o Fux, pelo amor de Deus, me ajuda aqui com a questão dos precatórios, para a gente parcelar esses precatórios, para depois não sei o quê. Cara, isso não é papel, o ministro, olha só, um juiz, ministro Supremo, pode dar consultoria para o Executivo? Ele pode dar consultoria jurídica para o Executivo, isso está proibido, não pode. Até porque se o governo estabelecer uma emenda constitucional, ou vier o governo conseguir passar uma emenda constitucional, uma lei, alguma coisa parcelando o precatório, que isso aí vai ser ajuizado lá no Supremo, o Supremo vai ter que decidir isso em plenário, com base em argumentos jurídicos. Então, como é que pode o Supremo se arvorar, e ministros do Supremo, né, se arvorarem em consultores jurídicos para o bem ou para o mal? Mas pode ser que eles, atuando ali como mediadores, alguma coisa seja para o bem, tudo, mas não é que para o bem ou para o mal, é que não pode, que não faz sentido. Então, disso tudo, o que fica para mim é o seguinte, é muito um erro, eu acho, o Bolsonaro desperdiçou uma oportunidade de mostrar força, quer dizer, a força numérica das pessoas ele até mostrou, das pessoas na rua, mas ele botou tudo a perder com o discurso, que teve que voltar atrás, etc. E depois você vê realmente essa confirmação, que a gente está cansado de saber, dessa politização do Supremo, que é o Supremo, será que o Supremo vai fazer acordo dentro dos inquéritos? Aparentemente não fez acordo nenhum. Quem dava com mandado de prisão, continuou com mandado de prisão, quem está com tornozeleira eletrônica, continuou com tornozeleira eletrônica, nenhum sinal de arrefecimento nesse inquérito, pelo contrário, o que a gente está vendo aí, e a gente vai conversar sobre isso no programa muito mais vezes, eu acho que a partir de agora, depois, a gente está vendo claramente o movimento do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de declarar o presidente, né, de reunir elementos para, se for o caso, declarar o presidente inelegível para as próximas eleições, com base em alegações de utilização do poder político, abuso de poder político, abuso de poder econômico, campanha eleitoral antecipada, a gente vai falar muito disso. Mas, para mim, e já acabando aqui, o problema é esse, é a politização, é quando os ministros supremos largam a toga, largam a função de juízes e entram na seara política, como virou comum. Eles viraram políticos sem voto, e inimputáveis, porque os outros políticos, mal ou bem, podem ser cassados, podem não ser eleitos nas outras eleições, e eles não. Eles se tornaram, no sistema brasileiro hoje vigente, uma casta superior, né? E isso é muito complicado. Ô, Beth Camarão, qual é a tua leitura de tudo que você viu no dia 7, 8, 9, 10 e seguintes de setembro? Pois é, Ronaldo, eu discordo um pouco do Léo, embora eu ache o Léo uma pessoa brilhante, eu gosto de tudo que ele fala, mas a minha visão foi diferente. Realmente eu fui para a rua também, eu vi aquela quantidade de pessoas que a gente nem imaginava que ia aquela gente toda, mas eu não achei, como depois os meus colegas disseram nas emissoras diversas aí, que o presidente saiu enfraquecido dali. Eu não achei. E eu achei também o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, vocês, meus colegas de bancada, que antes do programa, antes da passeata, você me perguntou aonde chegaremos com essa passeata? Eu falei, Ronaldo, eu acho que não chegaremos a nada concretamente como vocês estão imaginando, porque eu não tinha essa visão de que aquela passeata era para se chegar a alguma coisa imediatamente. Eu, sinceramente, como jornalista e como pessoa atuante em política, que eu gosto disso, fiz a vida inteira, o que eu vi foi o seguinte, o presidente deu uma demonstração de poder de mobilização, sim. O que ele queria era mostrar que ele tinha gente do lado dele, porque essas pesquisas que nós sabemos de que jeito são feitas, diziam que o Lula está com 130% acima dele, essas maluquices todas. Ele mostrou que não é verdade isso, e ele mostrou que ele tem cacife para ir para a próxima eleição, com muita chance de sair vitorioso com a quantidade de gente que ele botou na rua.
E o que eu acho foi o seguinte, ele ali extrapolou, eu acho, quando ele chamou o ministro Alexandre de canalha, um presidente da República, acho que não precisa fazer isso. Acho que ele extrapolou. Chegou no momento, quando acabou e se viu o tamanho das multidões, ao que levou e tudo, ele achou, e eu achei também, que ele não precisava ir naquela escalada de palavrões e ofensas e tudo mais. E chamou o Temer, talvez, porque os dois se dão bem, o Temer foi quem botou o Alexandre lá, para tentar uma contemporização, mas eu acho que isso aconteceu pelo fortalecimento que ele sentiu, e não porque ele estava amedrontado a qualquer coisa. E também para não dar chance ao tal do impeachment, que todo mundo está querendo agora, depois que ele xingue, diz que não vai cumprir as decisões do ministro, ele pode ser empichado. Então, eu acho simplesmente que ele chamou ali para contemporizar de alguma maneira, mas por se sentir fortalecido e não enfraquecido, porque eu achei que ele saiu fortalecido disso tudo, não tem a menor dúvida. Aquele acordo ali, eu acho que foi mais uma delicadeza para se fazer, não foi um acordo, eu acho que não tem nada acordado realmente, foi só talvez baixar as armas um pouco. Agora, amigo, sinceramente, querer que esse tipo de acordo seja uma coisa que venha pública e que todo mundo saiba de que maneira ocorrem todos, aliás, não é isso, todos os tipos de acordo, políticos especialmente, para mim, isso é sonho de uma noite de verão, porque não vai acontecer mesmo. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: o que é que você tirou de toda essa movimentação? Tá, eu vou te falar, e vou te falar também o que eu ouvi de algumas pessoas que têm conhecimento do que ocorreu lá. Eu gosto muito, quando você toca em política, eu gosto muito de falar aquela frase de 1961 do Jânio Quadros. Eu era muito pequenininho, mas Jânio Quadros disse uma coisa magistral. Metade do Congresso é de incapazes e a outra metade é capaz de tudo. Isso é emblemático. Olha, eu acho que foi um movimento de força, ele mostrou força, bastante força, a Beth tem razão, e houve uma reunião, segundo informações que eu tive, houve uma reunião no dia 8. Ele falou com os caminhoneiros, explicou os caminhoneiros, você viu que não teve revolta dos caminhoneiros, não teve. Quando ele fez essa reunião, ele fez a coisa juridicamente, como ele mesmo diz, dentro das 4 linhas da Constituição, porque ele tinha uma assessoria muito grande, jurídica muito boa, e penso que quem estava por trás dessa assessoria era o Ives Gandra, da Silva Martins. Então, ele costurou todas as pontas. Nessa reunião estavam presentes representantes da PGR, todos os ministros militares, o ministro da Defesa, ele chamou o Fux estava presente também, e outros membros do governo, como se fosse um conselho informal. E ele já tinha um documento assinado, com assinatura de todos os presentes, dando suporte a esse documento. Esse documento só não foi datado e assinado por ele, mas o documento estava lá. E ele foi e conversou com o Fux, e chamou o Temer e perguntou: quem é a pessoa que colocou o Alexandre? O Temer. Vamos chamar o Temer para segurar. Eles estão falando segurar o cachorro louco e tal. Chamaram o Temer. O Temer verificou o documento e viu que juridicamente realmente estava bem feito e ligou para o Alexandre. O Alexandre tinha, entre aspas, fugido, viajado horas antes, um dia antes, para a Espanha, estava na Espanha. Aí colocaram o telefone em viva voz. E aí começaram a conversar, o Temer começou a conversar com ele. E aí o Fux falou: não, Alexandre, nós temos que mudar, você sabe e tal. Aquela conversa, o Fux está aí, ok, então vamos. Conversou com o presidente também, tudo em viva voz. E aí ficou acertado que o Fux falou: mas nós não podemos recuar, porque senão vai ficar mal para o Supremo, ou a gente não pode falar nada e tal. E o presidente falou o seguinte: não, eu recuo para não ficar mal para vocês, agora, vocês vão ter que tomar as seguintes atitudes. Vocês vão ter que tirar da prisão as pessoas que foram presas, o voto impresso vai voltar à pauta
porque parece ter uma lei de 2015 que instituiu o voto auditável, e isso vai ser colocado novamente para votação no Senado. O STF vai parar de fazer essas acusações. Você viu que depois do dia 8 as coisas estão muito mais tranquilas. O Alexandre, informações que eu tive, em 30, 40 dias vai pedir a demissão. O ministro Barroso, ele vai diminuir as críticas dele, vai aceitar esse voto impresso. O que mais que eles conseguiram lá? Basicamente, essas foram as coisas principais. E aí eu sinto, como a Beth, eu sinto que o presidente ele foi magnânimo. Ele disse, não, eu assumo, vamos fazer isso. Agora, o documento está aqui assinado. Se as coisas piorarem, a qualquer momento eu assino, aí vamos implementar aquela intervenção. Isso foi o que foi dito. Soube também que teve ministros saindo até na mala do carro, com receio. Isso segundo a fonte. Então, eu acho que foi um ganho, porque ele mostrou uma força popular imensa. Ele tem o suporte dos motoqueiros, que é gigantesco, isso conta. Ele tem o suporte dos caminhoneiros, ele tem o suporte da classe média. Classe média é quem quem sustenta o país, que é conservadora. Ele tem o suporte das Forças Armadas. Ele está com a faca e o queijo na mão. O que ele não quis é que corresse sangue, que o Brasil tivesse um problema econômico mais forte, difícil, que o povo sofresse. Então ele preferiu, na minha opinião, ele foi um estadista. Ele disse, não, prefiro fazer esse acordo, mas vocês me dão isso. E isso aconteceu. Então, é isso que eu acho. E ouvi. Tá certo. Muito bem. Olha só, Jackson Vasconcelos, você que há muitos e muitos anos vive profissionalmente da interseção da sua especialidade na política. Se tudo que o doutor Eduardo Lessa Bastos, meu querido irmão, companheiro há mais de 50 anos, há 55 anos, fizemos vestibular juntos. Se tudo que ele falou é verdade, o Bolsonaro realmente é um balão em ascensão, vitorioso. E para que a gente saiba se é verdade ou não, no dia 20 de outubro, nesse programa aqui, nós vamos ter uma avaliação melhor. Já terão se passado 40 dias. O que eu pergunto a você, meu querido Jackson Vasconcelos, é se a tua leitura é a mesma do doutor Eduardo Lessa Bastos, é a mesma da nossa querida Beth Camarão, é a mesma do nosso queridíssimo Roberto Vitaliano, ou se ela está mais para Léo Fiade, ou ainda mais para Ronaldo Gonlewski. Eu não sei se ele ganhou ou se ele perdeu, o Bolsonaro. O que eu sei, o que me parece, é que toda essa movimentação se deve em função apenas e tão somente dele. Não tem nada a ver com a República, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com coisa nenhuma, a não ser com a vontade e o interesse pessoal e familiar dele. Portanto, eu queria ouvir de você, meu querido Jackson, qual é a tua opinião? O Eduardo, que é uma grande figura, né, um grande advogado. Eu diria o seguinte, sobre a questão do Eduardo, não se pode falar porque são informações que ele tem. Ele teve informações, e aí eu prefiro confiar que essas informações que deram a ele, porque a questão aqui que está em jogo não é se o Eduardo está falando verdade ou não, é se falaram para o Eduardo, deram ao Eduardo a narrativa correta, o desenho correto. Desculpe, Jackson, um minutinho. O Eduardo está falando a verdade, porque logo no início ele disse o seguinte, essas informações me foram passadas, ele está transmitindo aquilo que ele escutou, verdadeiramente, ele ouviu aquilo ali, e ele acredita nisso. A nossa questão é saber se a crença que o Eduardo tem
ela é factível, se isso aí é correto, se é assim mesmo que a coisa aconteceu, ou se de repente não foi isso. Evidentemente, ele está transmitindo o que ele ouviu. Claro. E aquilo que ele ouviu é muito forte dentro de um acordo entre o presidente da República e o Supremo. É muito forte. É uma situação em que o Supremo teria reconhecido que tinha exagerado, estava exagerando e tal. É possível? É possível, tudo é possível. A minha análise fica muito no campo da estratégia da política. Eu preciso analisar dessa maneira, né? E aí eu começo a olhar os fatos. O fato é, e aí a Elizabeth tem razão, o fato é, o que o presidente pretendia com o movimento do dia 7? E que não era só com o dia 7. Aí vamos falar um pouco dos costumes do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele faz a pregação dele com o povo na rua. Foi assim que ele ganhou a eleição. Falam que ele venceu na rede, não. A rede reproduzia a imagem das ruas, dos aeroportos. A marca daquela campanha foi uma multidão nos aeroportos. Eu assisti novamente ontem a entrevista dele ao Roda Viva, em julho de 2018, quando o Roda Viva estava entrevistando os candidatos. A entrevista muito interessante dele, porque ele ali fala tudo que ele está falando hoje, igualzinho, não fala diferente. Mas aí, quando ele fala do voto impresso, que é o voto auditável, que ele diz o seguinte: a Raquel Dodge anulou a decisão do Congresso. O Congresso votou pelo voto auditável, que era um projeto meu, ele dizendo. A Raquel Dodge indevidamente cancelou essa decisão. Aí a jornalista perguntou a ele o seguinte: mas se você é candidato a presidente, se você perder, você vai dizer que houve fraude? Ele diz assim: eu não vou perder porque eu estou vendo as multidões nas ruas. Eu não vou perder a eleição. Por quê? Ele fez isso. O que ele fez no dia 7? Ele botou essa multidão de novo na rua. Ele, estrategicamente, foi inteligente, por quê? Porque ele veio preparando o dia 7. Ao contrário da oposição, que fez um desastre, ele veio preparando o dia 7, com motocicletas. Ele foi lá em São Paulo visitar a casa onde ele foi criado. Ele conseguiu fazer várias inaugurações no Nordeste. Ele veio fazendo essa onda para o dia 7. Quem é que ajudou a ele a encher as ruas? O Supremo, quando tomou as decisões que tomou. Quando prende o Roberto, quando prende Fulano, quando manda caçar financeiramente os blogs, etc., na internet que estão se financiando. Então, o Supremo, o Alexandre de Moraes, ao tomar a decisão, só fez crescer essa multidão nas ruas. Aí nós vamos para a rua. Na rua, o Jair Bolsonaro montou dois cenários. Um cenário em Brasília. O cenário de Brasília, muito embora o povo estivesse dizendo a mesma coisa que em São Paulo, o presidente não disse a mesma coisa que em São Paulo. O presidente em Brasília fez a comemoração, a celebração do dia 7 de setembro. Foi o que ele fez. Ali não houve nenhuma movimentação política, nada, apesar do povo estar querendo isso. E ele avisou o seguinte: o discurso em São Paulo vai ser robusto. Ou seja, o que ele disse em São Paulo não foi feito por acaso, porque ele avisou antes. Eu acompanhei todo o movimento. Ele veio dizendo, a imprensa dizendo: olha, vai ser robusto, vai ser pior, vai ser isso. Então, ele não fez ali no calor do momento. Ele não fez no calor. Ele chegou lá e fez o que ele achou que tinha que fazer. E que é o que sempre fez. Agora, pega o discurso dele no caminhão e relê esse discurso diante de tudo que ele tem falado nas lives e tudo durante todo o tempo. Ali está até mais frágil do que ele fez. Porque ele não tem falado de outra coisa. Ele já chamou de canalha há muito tempo, ele já esculhambou há muito tempo, ele enfrenta o Alexandre de Moraes o tempo todo, ele enfrenta o presidente do TSE o tempo todo, nas lives dele, no discurso, ele sempre fez isso. Só que em São Paulo, esse discurso ganhou uma dimensão maior por causa da imprensa. A imprensa impulsionou esse discurso de tal forma que todo mundo hoje está dizendo que ele falou que não ia cumprir decisão judicial. Ele nunca disse isso. Ele disse assim: não se cumpre decisão judicial ilegal, inconstitucional, não se cumpre. Não vamos cumprir decisão inconstitucional, que é óbvio. E aí
Criou-se essa movimentação enorme em torno disso. Aí ele volta para Brasília. Quando ele volta, ele encontra, evidentemente, um quadro que ninguém sabe o que foi. Tomara que tenha sido o que a gente imagina. Aí ele traz o Michel Temer, evidentemente, porque o Michel Temer era o cara que ia falar com o Alexandre Moraes igual para igual. Porque o problema estava... A partir do momento que o Michel Temer aparece, evidencia-se que o problema era o Alexandre Moraes. Não era o Supremo, não era o Barroso. A presença do Michel é a referência de que o problema estava com o Alexandre Moraes. Era ali. Tanto o presidente denunciou como lá. O Michel, quando vai para Brasília, gente, ele não vai para... Sinceramente, a gente sabe como é que é o Michel. O Michel não foi a Brasília para atender o presidente. Michel foi a Brasília para atender o presidente depois de falar com o Alexandre Moraes. Senão não iria. Porque ele é macaco velho demais para chegar em Brasília e o Alexandre Moraes mandar ele a luta. Ele certamente falou com o Alexandre, disse assim, o presidente está me chamando, eu vou e você vai resolver. Porque senão, qual era o sentido? Aí nós vamos para o Michel Temer. Michel Temer é uma figura estranhíssima. Se vocês tiverem um tempo e não viram, quem já viu sabe o que eu estou dizendo, vai lá no Candidato Honesto 2, na Netflix, que é um filme, uma comédia do Hassum. Hassum mostra nessa comédia um candidato. E ele mostra a configuração do Michel Temer. O Michel Temer está ali representado por um ator, é a cara do Michel, é o Michel idêntico. E o candidato honesto, que ganhou a eleição, o Michel fica do lado dele o tempo todo indicando ministro, até que um dia ele se revolta. Aí o Michel faz o impeachment do cara. Ora, é uma comédia de 2018, não é de agora, não, 2018. Como é que eles pintam o Michel? É no palácio lá do vampiro, do Drácula, esse é ele. A jornalista Consuelo Diegues, que tem grandes obras e tal, ela escreve na Piauí. Tem uma matéria dela da Piauí, de 2010, muito interessante sobre Michel Temer. Ela conta 4 episódios definindo o PMDB, que na época era PMDB. No primeiro episódio, um jovem visita Michel Temer e critica a escolha do Renan Calheiros como ministro da Justiça. Esculhamba o Renan. Michel diz que vai atender o telefone, levanta, manda o secretário avisar o cara para o cara ir embora e não dá a menor atenção, o cara mais sai. Aí, a Consuelo define esse movimento dizendo assim, o PMDB é lealdade, ou seja, o Michel foi leal ao Renan. Conta um segundo momento, em que o Michel Temer se lançou candidato a presidente da Câmara e foi pedir apoio ao Renan Calheiros. Renan Calheiros jurou apoio e tal, e na hora que o Michel saiu, foi apoiar o Aldo Rebelo e elegeu o Aldo Rebelo. Aí a Consuelo define, PMDB é traição. Ela conta um terceiro episódio. Ela diz o seguinte, o Michel Temer, o Renan Calheiros se envolveu no caso da Mônica Veloso, quem se lembra da história aí, né? Que foi a questão da pensão, que era paga pela Mendes Júnior e tal, e resolveram caçar o mandato do Renan Calheiros. Michel Temer foi ao Renan e disse assim, eu vou segurar essa. E segurou. Aí ela chama que PMDB é reconciliação. No governo do Lula, e aí já termino aí, porque é o quarto caso que ela conta, ela diz que o Lula entrou em desgraça no mensalão. Michel Temer foi a ele. Disse a ele o seguinte, olha, deixa que eu seguro com o MDB, mas eu quero dobrar o número de ministérios. E o Lula deu o dobro de número de ministérios. Aí a Consuelo diz assim, PMDB é fisiologismo. Essa é a cara do Michel. Então o Michel não foi a Brasília, Ronaldo, para sentar com o presidente, porque o presidente passou a mão no telefone e chamou, não. O presidente chamou, aconselhado por alguém, mas ele falou antes com o Alexandre Moraes. Agora, se não houver ali um acordo, quem está mal é o Michel. Essa aqui é a pergunta. O que é que o Michel leva nisso? Aí eu digo, a questão fundamental é que o Michel entrou ali, já estava sumido, a última imagem que você tinha do Michel era preso, você não tinha outra imagem do Michel. O Michel volta grande para o processo político e volta como um conciliador. Por isso é que eu fiz questão de trazer essa matéria da Consuelo,
que mostra que o Michel é tudo. O Michel é conciliador. O Michel é um cara... Aí o Michel viu uma oportunidade, o cara estava lá. A última imagem do cara foi com a prisão. O que é que o povo ganhou com tudo isso? Ainda não se sabe o que o povo ganhou efetivamente com isso. A verdade é, o Jair Bolsonaro ganhou muito com relação a 22, mas ganhou não só pelo movimento dele, ele ganhou pelo movimento que fizeram no dia 12. O movimento do dia 12 deu ao Jair Bolsonaro uma força muito maior do que ele adquiriu no dia 7. Isso por quê? Porque na política você trabalha com imagem, a realidade é outra questão. A imagem mostra que existe uma oposição enfraquecida, sem chance nenhuma de apoiar ninguém, e que o Jair Bolsonaro é muito forte. O que o povo ganhou vai depender muito dos acontecimentos daqui para frente. É o senhor da razão, né? Agora, nós hoje estamos vivendo uma situação no Brasil muito delicada, muito delicada. O que o presidente fez? O presidente, ao recuar desse processo, ele criou condições de governar. Tem uma coisa em política, geopolítica, que se chama, eu não sei se eu já falei aqui, fato portador de futuro. Você aprende muito isso na Escola Superior de Guerra. Tem fatos que criam um futuro, que eles são portadores de futuro. Essa reunião do dia 7, essa grande massa da população do dia 7, é um fato portador de futuro de extrema importância. Porque se as coisas saírem dos trilhos como foram acordadas entre as partes, a próxima vez, esse é o meu sentimento, a próxima vez que o povo sair na rua, não vai ser pacificamente. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Agora, então é o seguinte, a pergunta era o que o povo ganha com isso? A minha visão, como sempre, jornalística, é o seguinte, eu acho que o povo ganhou uma oportunidade de avaliar realmente o balanço, o peso dos candidatos, porque a gente vê que com essas avaliações das pesquisas, dos institutos de pesquisa, essas avaliações não são realmente feitas. Eu acho que vocês sabem, como eu sei também, que hoje em dia, nos últimos 10 anos, a avaliação da pesquisa é o seguinte, quem contrata a pesquisa determina mais ou menos aonde a pesquisa vai ser realizada para o resultado ser o que o dono da pesquisa quer que seja. Por exemplo, se você quer que o Lula ganhe a avaliação da pesquisa, que ele esteja disparado, vai botar nos bolsões de pobreza ou de comunidades e tudo mais no Brasil inteiro, que a gente sabe que a maioria vota nele. As pesquisas se baseiam muito nisso, de acordo com o dono da pesquisa. Na hora que o Bolsonaro leva tanta gente para a rua, há uma condição da população que vota no Bolsonaro, em vez de desanimar e falar o Lula vai ganhar, fala, não, a gente tem gás, vai chegar lá e vai ser pau a pau. Isso que eu acho que para o povo, o que o povo ganhou exatamente com essas passeatas foi a avaliação de pesquisa e de escolher para onde quer correr, não tenho a menor dúvida. Olha, Léo, o Lula ainda pode ser preso, segundo informações. Léo. Nesse acordo. Bom, eu acho que o Bolsonaro demonstrou essa força numérica, essa coisa da imagem, né? Essas imagens vão rodar aí na campanha, né? As imagens aéreas, as manifestações foram muito grandes. O que o povo ganhou é difícil de dizer, né? Falar assim, está longe das eleições e não necessariamente você ter uma parcela da população muito engajada e isso não necessariamente se você consegue transferir isso para votos, né? É claro que o Bolsonaro, a gente sabe que tem os seus 20%, 25%, né? 30% das pessoas que apoiam ele praticamente incondicionalmente. Mas tem a eleição é uma história muito maior do que isso. Agora, por outro lado, se você pegar os desdobramentos da manifestação, e aí é que eu já começo dizendo, eu não acredito nessa fonte do Edu, porque ela pressupõe, esse acordo pressupõe que o Bolsonaro esteja forte. Ele institucionalmente ele não está forte. Você vê, ele está sendo toda hora, ele está sendo arrebentado pelo Senado, pela Câmara, pelos ministros do Supremo, pelo Tribunal de Contas da União, pela imprensa. Então, assim, ele não é um presidente institucionalmente forte. É um presidente com a base de apoio muito engajada em rede social e tal, mas institucionalmente é um presidente muito fraco.
É muito fraco. Ele perde todas as batalhas. Pensa só. Até algumas ele perde até porque ele mesmo mete os pés pelas mãos. Por exemplo, a questão do voto auditável, voto impresso. Isso aí ele tinha muita chance de aprovar. Mas ele começou a dizer que não ia, se não aprovasse, não ia ter eleição e tal. E isso virou rapidamente. Quer dizer, ele dá um tiro, né, como o Vitaliano gosta de dizer, ele atravessa a rua para né, cair na casca de banana do outro lado. Então, muitas pautas dele, ele mesmo se destrói, ele cria situações. Então, eu não vejo o Bolsonaro com esta força toda para forçar algum tipo de acordo. E, pelo contrário, eu acho que o Bolsonaro, se tivesse um apoio tão maciço assim das Forças Armadas e tal, ele já teria tentado alguma medida excepcional, um golpe mesmo. Eu acho que ele não tem esse apoio. Inclusive, o general Heleno foi um dos que, pelo menos pelo que a imprensa falou, um dos que ficou muito chateado com o documento aí do Temer, pelo menos no começo, depois entubou, né, mas que ficou muito chateado com esse recuo. Então, dizendo tudo isso, é claro, para mim, melhor o recuo de que não ter o recuo, depois de toda a confusão, né? Mas assim, você faz todo movimento desse para falar uma coisa, para depois botar para trás. Você tem seus correligionários aí presos ou submetidos a situações esquisitas, como buscas e apreensões, etc., por meio do inquérito do Supremo. E depois esses correligionários ficam aí ao relento. Então, eu não sei, eu posso até fazer essa pergunta para vocês todos aí, quem de vocês foi à manifestação, vocês iriam novamente, se o Bolsonaro convoca uma nova manifestação aí parecida com essa, no mesmo sentido, vocês iriam novamente, e vocês acham que o Bolsonaro seria capaz de repetir esse número de pessoas em uma outra manifestação futura? Porque a minha impressão é que isso aí é o teto também. Mas eu quero te responder antes de passar a palavra para o Roberto Vitaliano. Eu iria de novo com uma condição: se tudo que o Eduardo Lessa Bastos ouviu for verdade. Porque se não for, eu vou ficar com a impressão de que o presidente fez um acordo para ele e não para a nação. E aí não me interessa mais. Eu queria falar exatamente em cima do que o Léo falou sobre o presidente estar fraco. Ele pode estar fraco sobre a política tradicional. Ele perde tudo para um Congresso tremendamente prestigiado. O problema é ganhar tudo no Congresso. Como é que você ganha tudo no Congresso sob o ponto de vista da política tradicional? Dando cargo, dando ministério, soltando grana. Então, sob o ponto de vista da política tradicional, ele pode estar fraco. Agora, sob o ponto de vista eleitoral, eu discordo. Eu acho que quanto mais ele toma cacete do Congresso, talvez ele mais se fortaleça. Que um dos argumentos dele é que ele manda para lá para o Congresso, espera que o Congresso decida segundo o interesse da população. Se o Congresso não decide no interesse da população e só decide segundo aquilo que ele manda, se houver negociação para ele ceder cargos, eu acho que ele não se enfraquece, ele se fortalece. Sob o ponto de vista da política tradicional, ele realmente se enfraquece. Mas sob o ponto de vista eleitoral e sob o ponto de vista do prestígio dele junto à população, ele se fortalece. É aquilo que o Jackson falou. Quer dizer, quem levou a população na rua de uma certa maneira foram as decisões do Alexandre de Moraes. Aí, mas ele está perdendo. O Alexandre de Moraes está mandando prender. Bem, cada vez que o Alexandre de Moraes manda prender, o cara que fala, usa o direito de se expressar livremente, ele manda cortar a grana do cara, e isso bate na internet 24 horas por dia, tudo bem, o Bolsonaro perdeu. O cara que foi preso perdeu, sob o aspecto da política tradicional. Agora, sob o ponto de vista da política eleitoral e do prestígio popular, cada vez que isso acontece, ele se fortalece mais. Essa é a minha opinião. Olha, eu vou a todas as manifestações que seja contra a China, contra o comunismo, contra a corrupção e contra os privilégios. E o Bolsonaro, apesar de não ser perfeito, e eu não sou bolsonarista, eu sempre disse isso, eu acho que ele representa isso tudo. Ele representa ser contra a China, ele representa ser contra a corrupção, ele representa contra os privilégios, ele representa contra a velha política, ele tem essa representação toda. Então eu vou sim, todas elas. Ué, você achava que a manifestação do dia 12 era boa? Não, eu achava que a manifestação do dia 12 era uma oportunidade para quem não está satisfeito com o governo. Você continua achando? Ir para a rua. Não, o que eu acho é o seguinte, eu pessoalmente, eu sou quase um sujeito, um Robinson Crusoe, porque assim, eu sou contra esse governo,
Eu acho que ele merece o impeachment, tem 1000 razões para ele tomar o impeachment. E, por outro lado, acho absurdas essas decisões do Supremo. Falamos disso aqui há séculos, então não embarquei nisso agora. A gente fala há muito tempo desses inquéritos inconstitucionais. Então, eu acho que o governo é muito ruim, é horroroso. Inclusive, o que tira voto, Vitaliano, eu acho, não é questão econômica, basicamente, e acho que o governo, esse negócio de que ele é um governo honesto, limpo, que não está tendo corrupção, o Centrão está sentado lá na Casa Civil, quer dizer, nem no PT, o Centrão teve ministro na Casa Civil, que é o coração do governo, distribuindo um monte de emenda, está distribuindo mais emenda do que o Temer. Então para mim, não é isso. Então, eu sou um cara ali que eu estou perdido, e acho que essa oposição ao governo porque, assim, tem oposição do PT, digamos assim, mas o PT não quer impeachment. O PT, o PSOL, essa turma aí quer disputar com o Bolsonaro em 22, porque o Bolsonaro é um cara, na avaliação deles, mais fácil de bater no segundo turno que qualquer outro. E o Bolsonaro também quer disputar com o PT, porque qualquer um que apareça ali vai ganhar dos dois. É difícil esse cara aparecer, né, e chegar no segundo turno. Mas se ele chegar, ele vai bater, eu acho que, na minha opinião, ele vai ganhar do Bolsonaro e vai ganhar do PT. Difícil, muito difícil chegar, porque a gente, na história brasileira, quantos presidentes sentados na cadeira não chegaram ao segundo turno, né? Praticamente todos chegaram, né? A não ser quem ganhou no primeiro turno, que foi o Fernando Henrique. Ou quem teve impeachment, que também não chegou a lugar nenhum. É isso. Então, eu sou um cara solitário. Essa manifestação do dia 2/9, o que eu acho que, para mim, o que ela revela, eu já esperava que fosse mínima, eu fui lá para ver o que estava acontecendo e tal, eu já esperava que ela fosse muito pequena, até achei que foi até mais justo do que imaginava. O que ela revela um total despreparo, eu acho que da oposição à direita, entre aspas, ao Bolsonaro, de entrar nesse imaginário popular. Por quê? Porque eles embarcaram no discurso anti-bolsonarista histérico, na minha opinião. Assim, negacionista, genocida, não sei o quê, papapá. Quando eu acho que tem muita coisa que tem que bater no Bolsonaro, mas você não precisa cohonestar ato ilegal do Supremo, como muitas dessas lideranças à direita e até ditas liberais passaram a cohonestar, a defender prisão de deputado. Então eles ficaram numa situação ali, eu acho que o dia 12 foi muito mal construído, e tanto que no final a pauta era nem Bolsonaro nem Lula, né? Aí, tanto que no final, o que aconteceu? Eles resolveram, não, vamos tirar o nem Bolsonaro nem Lula, porque a gente quer que o pessoal da esquerda também venha para falar contra o impeachment. Então, eles mesmos bagunçaram a manifestação deles. Aí, então vamos todo mundo de camisa branca. Aí chegou lá o pessoal do PCdoB, malandramente, com um bandeirão do PCdoB do lado do carro ali. Para que os caras do PCdoB, eram uns 4 ou 5 caras do PCdoB, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam... O PCdoB, você acha que o PCdoB é a favor do impeachment do Bolsonaro? O PCdoB vai apoiar o Lula, certamente, quer que o Lula ganhe a eleição no ano que vem. PCdoB, mas estavam ali exatamente para macular, né? O pessoal caiu que nem um patinho. Eu iria, vocês todos sabem que eu iria. Eu não sou bolsonarista, não sou louca pela direita, não sou nada, mas eu acho o seguinte, para mim, valeu não só ter ido como cidadã, mas eu acho que equilibrou um pouco as forças, porque os nossos amigos, nossos colegas jornalistas, como a gente já falou aqui, mostram a toda hora uma pesquisa em que um está disparado na frente do outro. E a gente sabe que não é real. Então, eu acho que houve um pouco um equilíbrio de forças, até para os dois lados tomarem um fôlego, caírem na real e começarem a trabalhar com mais afinco, talvez. Eu iria, sim, sem nenhuma dúvida. Eu iria, realmente iria. Agora, deixa eu colocar uma coisa. O Bolsonaro, vou falar um pouquinho dos russos. Os russos têm uma técnica internacional, eles dão 2 passos para frente e 1 para trás. Ou seja, um já está dado. Bolsonaro fez exatamente a mesma coisa. E, agora, respondendo ao Leonardo. Leonardo, você colocou em relação ao general Heleno. O general Heleno fez um vídeo que eu recebi no dia 9, dizendo o seguinte: eu também, com esse acordo, fiquei chateado, pensei e tal, e depois conversando com o presidente, conversando com outros, eu entendi a dimensão da coisa, e eu posso dizer aos senhores que o presidente é um grande estrategista. Eu realmente o apoio plenamente, porque foi uma jogada de mestre. Palavras dele, tem um vídeo. Então, eu também assisti esse vídeo. Eu também. Eu também assisti esse vídeo. Assistiu? Também. Pois é. Assisti. Pois é, então... Inclusive, ele disse que o presidente estava muito bem assessorado
e que era preciso confiar no presidente e ele confiava 100%. E outra coisa, o presidente passa ultimamente uma tranquilidade que não tem nada a ver com quem tenha recuado, com quem tenha ficado assustado, com quem tenha feito alguma coisa que não quisesse fazer. Eu nunca vi o Bolsonaro falar com tanta tranquilidade, com tanta calma, com tanta segurança. É isso mesmo, Roberto. É isso mesmo. Também acho isso, sinto isso. Tá. Jackson Vasconcelos, você. Eu iria, se eu tivesse ido na primeira, eu iria na segunda, na terceira, na 10ª. Não teria dificuldade nenhuma, porque não mudou a motivação. A motivação continua a mesma. Imaginemos que a motivação de que, se eu tivesse ido à rua motivado pelas arbitrariedades do Supremo, elas continuam. Até agora não mudou nada com relação a isso. Se eu tivesse ido para dizer ao presidente, né, como muita gente disse, eu autorizo, eu também estaria a mesma motivação. Ele precisa estar autorizado para fazer o que ele quiser. Foi isso que as ruas disseram. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Fique conosco, esperamos você. Até lá!